Dourados em Revista voltando. Meu monitor tinha saído do ar ali. Quero com muito carinho cumprimentar o radialista mais famoso que nós temos aqui em toda a região, e desde a época da Rádio Clube de Dourados até chegar hoje aos píncaros da 94 FM. Muito boa tarde, radialista Marçal de Souza, na mão aqui. Marçal Filho. Marçal de Souza do Índio. Souza foi o nosso o índio famoso índio. Isso. É que a fama dele é tão grande que... Agora eu vou fazer o seguinte, vou fazer o que você mandou fora do ar. Isso aí, vai. Tá? Isso aqui é combinado. Olhando aqui, isso aqui é combinado, tá? Foi combinado antes. É ele que pediu para que eu fizesse, tá? Isso, que fique bem claro. Foi eu que pedi. Alô, você. Final de semana chegou. E falando em final de semana chegou, que agora você pode estar em Dourados, na sexta-feira e um pouquinho da segunda. Quero cumprimentar também o deputado federal, Marçal Filho, o mais atuante do Mato Grosso do Sul. E aí todo mundo fala, né? Diz que lá também tem o mais atuante, nós sabemos quem é. Marçal, a gente quer agradecer mesmo, fora as brincadeiras, de sexta-feira chegou, do Marçal de Souza, lembrando o nosso índio. Agradecer a oportunidade, porque muita gente não colocaria a carinha na fogueira, que tem muitos delegados que preferem que essa PEC ela passe do jeito que ela está. Tem promotores para todo lado e fazendo suas evoluções para que realmente ela não passe. Entrar no meio disso é aparentemente se queimar. Então eu quero, em primeiro lugar, agradecer a sua presença, essa pureza sua de dizer eu falo aquilo que eu sinto e acabou e pronto. Mas antes de falar da PEC que está em evidência agora, vamos falar de uma outra que você foi presidente dessa comissão, que é a PEC das empregadas domésticas, que elas vão dever satisfação para você o resto da vida, suponho. Bom, primeiramente, meus cumprimentos a todos os telespectadores, a você, Benê, é uma satisfação de novo voltar aqui. Você nos deixa sempre à vontade, deixa a gente descontraído sempre e a gente se sente bem em poder passar as informações, o trabalho que a gente vem realizando. Realmente, a proposta de emenda constitucional das empregadas domésticas é uma luta bastante antiga. Quanto tempo faz já que você vem lutando com isso? Olha, desde que eu reassumi o meu mandato no ano de 2009, em julho de 2009. Até então ninguém tinha mexido com isso? Não, isso já vem desde a Constituição de 1988, quando lá foram colocados os direitos das empregadas domésticas, alguns deles, e sem regulamentação. Sem regulamentação e também colocando que todos os trabalhadores teriam todos os direitos, menos as empregadas domésticas, excetuando as empregadas domésticas. Elas tiveram poucas conquistas na Constituição de 1988. Eu pedi ao líder do meu partido, quando fiquei sabendo da apresentação dessa PEC, para que eu fosse o presidente. E eu tinha o maior interesse que as empregadas domésticas pudessem ter esses direitos por uma razão muito simples. Nós não podemos tratar as pessoas de forma desigual. Não é porque trata-se de um serviço simples, de um serviço humilde, mas é um trabalho tão importante quanto qualquer um. A empregada doméstica, ela faz o serviço dela, que às vezes passa desapercebido, mas quando ela falta, todo mundo sente falta. Então, é um trabalho digno, honesto, como outro qualquer, então nós temos que respeitar isso. E acabou-se, nesses anos todos, a tratar a empregada doméstica de forma diferente. Não tinha garantia de salário mínimo, não tinha garantia de jornada de trabalho, podia trabalhar o tanto que fosse, não tinha direito a hora extra, não tinha direito a repouso semanal remunerado. E a partir do momento que fui nomeado presidente da comissão, fui eleito presidente dessa comissão, nomeei a relatora, a deputada Benedita da Silva, do Rio de Janeiro, que já foi governadora do Rio, foi senadora, e foi a primeira empregada doméstica do Brasil que se elegeu vereadora lá no Rio de Janeiro. Então ela tinha uma história muito grande. E bonita, né? Com as empregadas domésticas. E
Batalhando, a gente conseguiu acelerar bastante os trabalhos da comissão especial, conseguimos colocar em pauta na Câmara, foi votada na Câmara por unanimidade, só teve um deputado federal que falou mal dessa proposta, que foi o deputado Jair Bolsonaro do Rio de Janeiro, que é contra tudo. Ele é meio tonto. Ele é contra tudo. Aí ele foi lá e falou isso. É tonto. E aí conseguimos acelerar no Senado Federal também, foi aprovado no Senado e agora foi promulgado pelo presidente do Congresso Nacional e já está em vigor. Agora, o que eu queria deixar muito claro assim é tranquilizar as patroas, as mulheres que têm as suas empregadas domésticas. Porque dá uma impressão que vai acontecer uma demissão em massa, que as pessoas vão ter que pagar muito para ter o trabalho da sua empregada doméstica em casa. E, ao mesmo tempo, tranquilizar as patroas, dizer para as empregadas domésticas também que muitos daqueles direitos que nós aprovamos lá não estão em vigor ainda, porque precisa de lei para regulamentar, porque tratam-se de artigos da Constituição brasileira. Então, na realidade, na prática, o que está valendo a partir de agora é a jornada de 8 horas diárias. A empregada doméstica não pode trabalhar mais do que 8 horas, como todo trabalhador não pode trabalhar mais que 8 horas, a não ser que a hora extra, exatamente, a não ser que a hora extra seja paga. Não pode trabalhar mais do que 44 horas semanais, como todo trabalhador brasileiro, e ter direito ao salário mínimo, porque pode soar estranho a gente falar que uma empregada doméstica ganha menos que o salário mínimo, e realmente acredito eu que aqui em Dourados não tem uma empregada doméstica que ganha menos que o salário mínimo, mas lá no Nordeste, por exemplo, na região Norte, acostumou-se a tratar a empregada doméstica como se fosse alguém que ficasse lá no fundo da casa o tempo inteiro à disposição dos patrões. Mas não apenas assim, empregada doméstica lá, né, Marçal? O povo que trabalha lá, mas professores lá ganham menos que o salário mínimo. Exatamente. Então, essa garantia agora já está valendo. Agora, fundo de garantia precisa regulamentar, o seguro-desemprego que o governo vai pagar precisa ainda de regulamentação, a questão da aposentadoria das empregadas domésticas, enfim, todos os direitos que nós aprovamos, que todos os trabalhadores recebem já, a empregada doméstica vai demorar um pouco mais para receber, porque nós vamos precisar de leis que já estão sendo elaboradas, nós já estamos trabalhando nisso, para que não faça com que as patroas demitam suas empregadas domésticas, porque as patroas também, muitas delas são humildes, têm que trabalhar fora, tem que deixar alguém para cuidar do filho dela em casa, porque às vezes não tem creches com vagas à disposição delas. Nós temos patroas que ganham pouco também, você citou aí os professores, por exemplo, que é uma classe mal remunerada, que muitas vezes ganha pouco, tem que ter empregado doméstico em casa também. Então nós queremos fazer leis que o governo dê a sua parcela de contribuição, que entenda que o governo tem que ajudar essas patroas a terem a sua empregada doméstica, também como trabalhadora, também com os direitos respeitados. Está sendo estudado, inclusive, entre aspas, um super simples que as microempresas, as pequenas empresas, elas usam para tributação, para os impostos, para que a patroa, no caso a empregadora, possa não ser tão penalizada para ter a sua empregada doméstica em casa. Agora, não poderia mais, Benê, você que é um professor, poderia mais a gente conviver com uma situação dessa de cidadão de primeira classe, de segunda classe, de dizer que porque a pessoa é uma empregada doméstica, ela não tem que ser respeitada dignamente, né? É um absurdo isso. Vamos mostrar uma coisa interessante. Empregada doméstica, muitas vezes, é a cozinheira da casa. E se é cozinheiro, vai ver quanto ganha um cozinheiro-chefe aí nos restaurantes. Ela muitas vezes é babá, porque não tendo outra, ela que faz a janta babá. Muitas vezes ela é a passadeira, né? Lava e passa também, perfeito? Além de fazer as limpezas, etc. e tal. Ela faz 5, 6 serviços e às vezes não ganha por um. É verdade. Então eu acho que é uma questão de valorizar a pessoa humana, é uma questão de dignidade. E esse movimento ele só ganhou corpo depois que a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, tirou uma carta em Genebra, recomendando a todos os países, e o Brasil foi um dos signatários, que reconhecessem todos os direitos trabalhistas para as empregadas domésticas. Então, o que é que vai acontecer daqui a algum tempo? Nós não teremos mais a figura daquela empregada doméstica que trabalha o dia inteiro numa casa ou até que dorme lá
no chamado quarto de empregada. Nos países desenvolvidos, nós sabemos que não existe mais essa figura da empregada doméstica. Existe a diarista, que vai lá, trabalha uma, duas... As empresas que fazem isso. Isso, as empresas que prestam serviços. Então, à medida que o país vai se desenvolvendo, as pessoas vão evoluindo. Hoje, aqui em Dourados mesmo, já existe uma dificuldade para você arrumar uma empregada doméstica, porque tem as indústrias que estão aí, tem empresas que estão aí, e essas pessoas, graças a Deus, estão evoluindo, estão estudando, estão melhorando a sua vida. E a gente tem que desejar que as pessoas melhorem a sua vida. E outra coisa também que é indispensável que se fale é o favorecimento dessa lei também para as patroas, porque a partir do momento que ela está registrada, se ela for sair, ela tem que comunicar, dar o aviso prévio, um monte de coisa, da maneira como está, vai embora, você fica procurando. Bem lembrado, você falou bem. Hoje ela não precisa dar o aviso prévio. Claro que não. E outro detalhe também que eu queria acrescer ao que você disse, as ações judiciais. Hoje, as ações judiciais são muitas contra patroas, empregadoras e tudo mais, porque não existia até então uma regulamentação disso. A partir do momento que existe a regulamentação, a coisa fica clara para os dois lados. Inclusive, a recomendação que está se fazendo neste momento em que não há uma regulamentação é que se faça um contrato. Se faça um contrato de prestação de serviço e ali tudo ali naquele contrato seja colocado. O que é combinado não é caro, como diz o ditado. Então, coloca lá no papel, a empregada assina, a empregadora, no caso a patroa, assina, testemunhas, faz aquele contrato e para, eventualmente, você não ter nenhum problema trabalhista futuro, nem para um lado, nem para o outro. Perfeito. Vamos falar agora dos aposentados, que é outra linha de conduta em todo o seu mandato. Quer saber de fazer com que eles realmente ganhem. Eu tenho a impressão, Marçal, de que nesse nosso mundo, por exemplo, dos planos de saúde, o cara quer que você faça o plano, tal, mas não quer gastar depois, quando você estiver precisando. A mesma coisa do governo, né? Quer que você colabore, pagando aí o INSS, e de repente, quando você precisa, ele fala, não. Então, muitos que eu conheço que se aposentaram com 5 salários mínimos, hoje está reduzido a 2 e pouco. Porque subir o outro dele não, subir o outro dele não. Resultado, daqui a pouquinho o cara vai ter que pagar para o governo e não mais receber. Não é assim que estava a coisa? Para mim está muito claro, Benê, que o governo, na realidade, quer nivelar por baixo. Quer chegar ao ponto de que todo aposentado ganhe apenas um salário mínimo por mês. Esta é que é a realidade. Porque a cada ano... Mas ele queria receber sobre 3, 10, 12, não é assim? Aliás, continua querendo. Então, isso já está acontecendo. A cada ano, quando aumenta o salário mínimo e os aposentados não recebem o aumento do salário mínimo, aqueles que ganham mais do que um salário mínimo, eles passam a ganhar um salário mínimo. A cada ano, pelo menos 1 milhão de aposentados que ganhavam mais do que um salário mínimo passam a ganhar apenas um salário mínimo ao mês. E isto... gradativamente, paulatinamente vai acontecendo. No governo Dilma até agora não tivemos nenhum aumento. O último aumento dado para os aposentados que ganham acima de um mínimo foi no último ano do governo Lula. Depois que a presidente Dilma entrou, não teve mais nenhum aumento para o aposentado que ganha acima de um mínimo, e isso o que vem gerando essas perdas a cada ano. Eu fui presidente de uma comissão especial... Só para interromper, porque às vezes chega assim a dar nojo. Como ele explica todo esse ibope da Dilma se um dos pontos mais importantes, que é da gente poder restaurar o valor que tem o sênior, né? O valor que tem o camarada que já passou dos seus 60 anos, sem nenhum prestígio por parte dela e com esse ibope danado, não sei o que é isso aí. Muita gente que não está nem sabendo de nada, falta de informação. O que é isso, Marcelo? Não, eu acho que a popularidade da presidente Dilma hoje se deve ao fator econômico. Nós estamos ainda numa situação razoável em termos econômicos, de muito crédito para as pessoas. É claro que isso poderemos ter problemas lá na frente por excesso de crédito. Poderemos não. Já estamos tendo, e a inadimplência já está alta, claro. E isso poderá aumentar ainda mais. Mas, economicamente, em termos mundiais, o país vai bem economicamente. As pessoas estão ganhando melhor, o salário mínimo teve um ganho real, e esta é uma realidade. Se você pegar
Há alguns anos atrás, antes do governo Lula, a grande meta era que o salário mínimo fosse $100, hoje é muito mais que isso, então houve um ganho real no salário mínimo, isto é verdade. Então acho que a questão econômica, diz que a parte mais dolorosa do ser humano é o bolso, então o bolso da pessoa está indo bem, tudo vai bem, então acho que acredito a essa popularidade dela, este fato. Agora, os aposentados, infelizmente, além de ser uma categoria de pessoas, constituída a maioria de pessoas humildes, simples, já de idade, sem condições às vezes de mobilização. A Confederação Brasileira dos Aposentados, por exemplo, para você ter uma ideia, às vezes não tem dinheiro para pagar um ônibus para levar os aposentados lá em Brasília e para fazer pressão lá no Congresso. Não tem condições financeiras para isso. Esses dias, inclusive, um grupo de aposentados que estava indo de ônibus foi assaltado, roubaram tudo que aquelas pessoas não tinham, né, porque já não tinham quase nada. Tivemos que fazer uma vaquinha lá para que eles voltassem para as cidades de origem deles. Então a situação é terrível. Então, são cerca de 8 a 10 milhões de aposentados no Brasil. Então, digamos que em termos de Brasil, em 200 milhões de brasileiros, isso não modifica muito a situação de popularidade da presidente, né? 5 a 6% da população está vivendo. Enquanto que o aumento do salário mínimo, sim, este faz diferença. E isso vem sendo feito. E o crédito, como eu te falei, são vários programas que foram lançados que hoje estão dando créditos às pessoas. O carro está sendo muito facilitado, novamente prorrogaram a isenção do IPI, então o carro, a pessoa tem facilidade para comprar. Linha branca. As casas também, o programa Minha Casa Minha Vida, que as prestações são baixas, dá para a pessoa comprar casa. Eu acho que tudo isso faz com que ela tenha a popularidade que ela tem hoje. Quanto ao salário mínimo, Marcelo, eu acho que é mais pela desvalorização do dólar e outras moedas, como o euro, por exemplo, do que com relação à nossa moeda que esteja bem. Porque se nós estivéssemos bem, alguma coisa demonstraria que essa moeda não estaria assim tão próxima do dólar. Eu vejo pelo ien, que é a moeda japonesa, vale menos que a nossa, mas pelo pouquinho. Uma economia daquela, com uma moeda que vale menos que a nossa, alguma coisa está errada nessa história. Eu já venho falando, e agora é gostoso, porque o que a gente vai falar aqui vai estar gravado para a eternidade no YouTube. É o seguinte, aquela bolha imobiliária que aconteceu nos Estados Unidos também era um apogeu, né? Todo mundo ali vivia uma glória, certo? Todo mundo tinha suas belas, não era em casa, belas mansões, etc. e tal, até que um dia estourou. O que nós vamos ver aqui é com relação aos carros. O Banco Itaú de São Paulo já tinha uma inadimplência de 16%. Banco nenhum é vendedor e nem agência de carro. Eu quero ver como é que eles vão transformar essa carraiada que eles vão ter que guardar e transformar em dinheiro. Bom, isso não é ser pessimista, não é querer jogar farofa na comida de ninguém, não, tá certo? É uma realidade. Você anda por dourados inteirinho. A diferença é que numa casa tem 2 carros ou 3, na outra, lá no bairro pobrezinho, tem 1. A diferença é que quem tem um carro aqui muito bom, o outro lá é um carro já meio velhinho, mas todo mundo já anda de carro. E essa história de comprar carro com R$300, R$400 por mês, deixa às vezes o camarada meio tontinho, porque não lembra de IPVA, não lembra de gasolina, não lembra que o carro pode ter um conserto, um pneu que vai e tal, de repente vai encostando isso aí. Eu quero ver como é que vai ficar, certinho? Bom, mas esse projeto, você era o que dele, relator, alguma coisa? Esse projeto 4434, que refere-se à questão da recuperação das perdas salariais dos aposentados, eu fui presidente também dessa comissão, nós conseguimos aprovar na comissão especial essa recuperação das perdas salariais, fui atrás de todos os líderes dos partidos políticos, todos assinaram a urgência, com exceção do líder do PT, que não quis assinar, apenas o líder do PT que não assinou o requerimento de urgência. Na época eu não me lembro quem era o líder do PT, porque já fazem vários anos e todo ano muda o líder, né? Mas o líder do PT não assinou e foi a única assinatura faltante. Os demais assinaram. Né? O PT é o partido
Não é dos trabalhadores? Pois é. Gozado, né, rapaz? Para você ver como os tempos mudam, né? Muda uma vez. Eu vou até fazer um adendo aqui, vai. Deixa eu interromper. Prefeito Tetila, governador Zeca do PT, Lula lá em cima. Aí teve uma discussão, não sei se era da universidade, que encrenque é, mas acho que era assim da universidade, quando queriam retirar daqui o curso de medicina. E aí então me deixaram eu usar a tribuna da Câmara. Aí eu falei, ô João Grandão, eu tô assim, rapaz, é você mesmo que é o João Grandão, que a gente conhecia aqui, que falava e gritava contra o governo? É você mesmo? Mas é mesmo, assim não gostou não. Falei, porque agora ficou difícil de você falar, né? Você vai falar contra o teu prefeito Tetila, contra o teu governador Zeca do PT, ou você vai falar contra o Lula? Como é que vai fazer agora? Complicou, não complicou? Como é gostoso estar aqui junto da tropa, né? Quando a gente está do lado de lá, joga pedra e tal, estraçalha a vidraça dos outros. Mas ele teve o pagamento dele, né? Teve o pagamento dele, eu não vou ficar repetindo, que vocês sabem, tá bom? Você vai falar desse projeto 4434 e principalmente da PEC, da impunidade, logo depois dos nossos patrocinadores, que eles já estão dando sinal para nós ali, do Tempo Dourados em Revista, vai e volta logo.